lá. 16 horas e 52 minutos, estamos de volta com a Revista Geral. Deixa eu ler um e-mail aqui para que o nosso glorioso subtenente Luiz Gonzaga possa dar a opinião dele sobre a resolução conjunta 148. Boa tarde, amigos, e parabéns pelo programa de tamanha expressão entre os milicianos de Minas. Gostaria de fazer uma pergunta. Que ele fala que fuge do tema do debate e tal, mas não esquenta a cabeça que não foge não. Porque ele está falando do 81 que foi anunciado no site das Cobom, que o tema central ia ser 181, mas entrou também hoje essa resolução. Mas qual a opinião dos senhores a respeito da resolução conjunta 148, que parece fomentar mais uma vez a discórdia entre PM e Polícia Civil? Grato, um abraço a todos, em especial ao mestre Coronel Mendonça. Mendonça. Um abraço, Mendonça, né, cara? Mendonça, deixa descansar. Tenho certeza que ele está nos ouvindo. Um abraço grande, Mendonça. Você é o cara. Olha, de fato, essa resolução vai potencializar esse atrito, sim, esse conflito, né? Mas, como o Júlio disse, era uma medida necessária. Medida necessária pelo encaminhamento que a própria Polícia Civil deu, que eu já elogiei do ponto de vista de estratégia de pressão, de negociação. Afinal de contas, eles tinham conseguido em 2005 a carga horária e só agora conseguiram, de fato, praticar a carga horária de 12 horas, né, de 40 horas semanais. Então, a estratégia deles de reduzir os plantões para apenas 60 cidades e em algumas na região metropolitana faz parte do esforço deles usufruir de um direito que eles conquistaram, que é a carga horária de 40 horas semanais. E no momento que eles colocaram isso, que é o momento da reivindicação salarial e agora como instrumento de pressão para a lei orgânica, eles estão corretos, já elogiei isso em público na Assembleia Legislativa, na audiência pública. Agora, isso gerou uma realidade para a segurança pública que tinha que ter uma solução por parte do Estado. E a ASPRA, por exemplo, assim como todas as entidades, mas a ASPRA formalizou esta reivindicação junto ao governo, junto ao secretário de Defesa Social. Nós fomos em algumas delegacias, nós também fizemos denúncia, nós também cobramos solução para que os policiais militares não tivessem que perder tanto tempo na delegacia e mais, no interior, não tivessem que deslocar até 200, 300 quilômetros para entregar uma ocorrência, cuja consequência de imediato era um cidadão ser solto pelo delegado lá. Então, o que estava acontecendo? O sujeito estava lá em São Domingos das Dores. Para quem não sabe, São Domingos das Dores é uma cidade, município próximo de Inhapim. Então, no plantão, ele ia achar o plantão provavelmente em Caratinga, ou em Governador Valadares, ou em Ipatinga, não sei exatamente qual delas ali. Em qualquer uma das opções, ele tinha que andar e de volta uns 150 quilômetros. Ele ia pegar um fato desse, um cidadão que tenha praticado um crime, cuja pena não ultrapassa 4 anos de prisão, portanto, definido pela Lei 9.099 como passivo do TCO e de ser julgado no juizado especial criminal, ele ia pegar esse criminoso, esse cidadão, ia lá em Ipatinga, levar ele em delegacia, o delegado ia ouvi-lo, receber a ocorrência e liberá-lo. Para ele levar ele lá, ele ia levar a testemunha, ia levar a vítima, levar o cidadão. São Domingos das Dores ia ficar sem policiamento por 2, 3, 4 horas, dependendo a disponibilidade da delegacia lá em Ipatinga, e as pessoas iriam voltar. E ele ainda tinha que garantir o retorno, principalmente da vítima e testemunha, porque eles foram sob a custódia deles. Eles colocaram esse pessoal na viatura. Você tá falando, isso não é uma viatura só não, porque se tiver mais gente envolvida, teria que ir 2 ou 3 viaturas. Então, no momento em que eles vão fazer esse deslocamento, eles passam a ser responsáveis, estão sob a custódia dele, a vítima, a testemunha, o agente está sob a custódia desse policial. E aí o Júlio colocou aqui, nós tivemos fato de que o cidadão pulou de uma viatura, nós tivemos fato aqui em Viçosa, que o soldado Alexander, ele capotou a viatura e morreu. Então, e a população pagando um preço porque estava ficando sem policiamento. Então a única coisa que essa resolução faz de diferente do que estava sendo aplicado é, ao invés de ir o delegado liberá-lo, porque a lei define. Ontem eu fui abordado por um jornalista do Hoje em Dia, e ele falou, mas o soldado pode fazer isso? Ó, não é o soldado e nem o delegado que faz, é a lei que determina. Então os dois estão cumprindo a mesma lei. A lei que diz. E não importa se ele está na porta da delegacia e entra ou se ele vai andar 200 quilômetros. A diferença é que um cumpre a lei fardado e o cumpre a lei outro de terno e gravata. Então assim,
O soldado, né? Estou falando soldado para dizer do poder de polícia, né? Que não tem que ser o coronel, não é o oficial também. É o policial que estiver atendendo a ocorrência. Ele passa a ter essa autonomia, mas não avança em nada na competência da Polícia Civil. Por quê? A resolução 148 determina que o policial militar notifica o infrator para apresentar ao delegado. Nós não estamos falando nem do TCO, porque se fosse do TCO, o policial militar ia notificar o seu infrator para apresentar ao juiz. Exatamente. E não está sendo assim. Então, a resolução está mandando ele apresentar ao delegado. Então não avança em nada na competência da Polícia Civil. Nós temos clareza de que era necessário, de que o discernimento, o conhecimento dos policiais militares para tomar tal medida é tranquilo, os policiais estão bem informados, bem treinados. Se nós considerarmos a realidade hoje, o nível de treinamento dos policiais, o nível de conhecimento, o nível de aperfeiçoamento, de acúmulo dos policiais militares permite tomar essa decisão tranquilamente, a discernir o que é um crime de menor potencial ofensivo, que está vinculado à Lei 9.099 e os que não estão. Nós não teremos dificuldade, até porque nós estamos falando do interior, né? E tem que ficar claro, essa medida não será adotada na região metropolitana, não. Na região metropolitana os plantões estão acontecendo, então não vai acontecer isso aqui. Nós estamos falando de localidades onde não tem plantão nas delegacias. E se nós formos observar, o curso de formação de soldado hoje são 9 meses, o curso de formação de sargento é 6 meses, ou do CEPS 4 meses, e o CEPS é para militar para cabos com mais de 10 anos de serviço, então já tem uma larga experiência, já vem de muitas situações que tiveram que estudar, de treinamento. Se for falar do oficial, o curso é de 3 anos. Eu estou falando de pessoas que estão sim capacitadas tecnicamente para fazer. E mais do que isso, nós teremos comitês de plantão, onde teremos oficiais e praças, bacharéis em direito para orientar quando houver dúvida. Sem dúvida, nós temos clareza. Hoje a rede de comunicação está funcionando, hoje a internet está funcionando. Se o camarada, vou voltar lá no São Domingo das Dores, se eu tiver alguma dúvida lá, de que medida adotar, ele vai ligar de imediato, alguém vai atendê-lo, um comandante, um oficial, um sargento, vai atendê-lo para poder clarear que medida adotar. Então o que nós temos que é o seguinte, não podia continuar do jeito que estava, é legítimo o empreendimento, a estratégia da Polícia Civil com os plantões, eu estou batendo palma, porque efetivamente, depois de muitos anos, eles conseguiram uma estratégia, adotaram uma estratégia que realmente colocou o governo contra a parede. Há muito tempo o governo tinha que agir, reagir a um movimento da Polícia Civil dessa forma. Então, é uma estratégia inteligente e que mas trouxe uma consequência imediata para a população, para os policiais militares. Tinha que ser adotada essa medida. E é uma quebra de paradigma. Se vai aumentar o conflito, como está colocado, eu entendo que o conflito vai ser suscitado. Até porque, na minha avaliação, a forma com que a mídia, de modo geral, apresentou essa resolução para a sociedade através da mídia, não foi a forma mais correta, não foi uma interpretação correta do que se pretende com a resolução. Ela já começou pelo conflito possível, ela já começou questionando a autoridade do policial militar para fazer isso. Eu mesmo cheguei aqui nos bastidores, fiquei preocupado com essa entender, né? Então, assim, eu acho que a forma com que foi apresentada também para a população, ela foi um pouco distorcida. Agora, né, o Júlio já falou, nós tivemos uma reunião ontem com o Comando Geral, estava todas as entidades de classe, mais o Cabo Júlio e o Sargento Rodrigues, e todos nós levantamos, o próprio Comando Geral tem clareza de que é preciso de haver um desdobramento na orientação dessa resolução, porque vai ter algum momento de alguma particularidade, né? Que como muda a forma de agir, é preciso orientar bem o soldado, no momento que tem uma apreensão, por exemplo, vamos supor que a ocorrência gerou a prisão, né, do infrator, pela tipicidade do crime, ele não vai ficar preso, vai poder ser liberado, mas tem um material a ser apreendido.